Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Rapaz, rubro-negro não tem um dia de paz, hein, cara? Depois de uma classificação heróica, onde o Flamengo venceu, empatou em 0-0 com o Corinthians, mas no agregado 1-0 o Flamengo vai para a final contra o Atlético Mineiro. A gente vai depenar as galinhas. Quinta-feira é o sorteio, inclusive, para sabermos se o segundo jogo será lá ou aqui. Vem essa notícia de que a Juventus quer levar Léo Ortiz e levar pesado, não veio para brincadeira. Representante esteve em São Paulo assistindo ao jogo Flamengo e Corinthians, acompanhou o jogador ao lado do empresário do atleta e se reuniu com Marcos Braz após o jogo de ontem. Vocês lembram que a gente trouxe a informação de que nosso transfer saiu do estádio para o Hotel Marriott, que era onde o Flamengo estava concentrado. Quando terminou o jogo, pegamos o transfer lá, saímos junto com os jogadores e depois voltamos para lá. E aí os jogadores todos do Flamengo saíram do estádio direto para o aeroporto. Todo mundo foi embora. Mas o Marcos Braz ficou em São Paulo e isso ficou com uma pulga atrás da orelha para tentar entender por qual razão Marcos Braz teria ficado em São Paulo. E aí a verdade veio, conversou com representantes da Juventus para ouvir uma suposta proposta da Juventus por Léo Ortiz e nós vamos explicar o que disse o Braz e a posição do Flamengo neste momento. Falaremos também, Valim Vasconcelos está barrado, pelo menos a princípio, para concorrer à presidência do Flamengo nesse ano. Gerson, o novo homem de ferro do Flamengo. Se o Atlético tem Hulk, o Flamengo tem o homem de ferro. O camarada acordou domingo sem condição nenhuma de entrar em campo, muita febre, dor no corpo, todo ferrado e fez medicação intravenosa para poder conseguir entrar em campo e correr aquela enormidade que ele correu, dando a classificação para o Flamengo. Ufa, ufa, são tantas notícias. Mete o dedo no like, hein? Agora, porque a vinheta vai subir e um show de notícias e informações do Flamengo vai acontecer após a vinheta. Sobe, drone! Galera, eu cheguei a fazer um vídeo ontem e postei nas redes sociais de uma apuração que tivemos em relação ao atleta Gerson. E, num primeiro momento, a informação ela veio do Vene Casagrande, de que o Gerson quase foi vetado, e a gente que tem um acesso muito bom com a parte dirigente, departamento médico e tudo, a gente foi atrás da informação e vou dizer para você um negócio, hein? O Gerson esteve por um fio de não jogar essa partida contra o Corinthians, partida essa decisiva em que o Flamengo teve o Gerson como um dos principais jogadores, assim como tem sido. Acompanhe o vídeo e vocês vão entender o que o Gerson fez para entrar em campo. Galera, se o Atlético Mineiro tem o Hulk, Flamengo tem, o Homem de Ferro. É isso mesmo, Gerson. Nós apuramos uma informação, aliás, confirmamos uma informação que no primeiro momento veio do Vene Casagrande, de que o atleta Gerson quase foi vetado do jogo de ontem. O jogador, ele acordou com febre, calafrios pelo corpo, muita dor no corpo e sem condição nenhuma de entrar em campo contra o Corinthians. Ele foi submetido a um tratamento intravenoso, quer dizer, medicações aplicadas na veia, soro e medicamentos como antibióticos, vitamina C, analgésicos e anti-inflamatórios foram administrados via intravenosa no jogador para que ele pudesse se recuperar
e conseguir entrar em campo. Poucos minutos antes do ônibus do Flamengo sair rumo ao estádio, o jogador ainda estava tomando soro no hotel e sendo dúvida se entraria ou não em campo para poder encarar o Corinthians. Olha só que situação. Gente, é impressionante, né? O Gerson, a gente tem que lembrar disso, porque o jogador atravessa fases boas e ruins. E lembrar do que o Gerson está fazendo pelo Flamengo em 2024, sendo o jogador mais regular e o jogador que se entrega demais em campo. O cara teve uma, não dá nem para chamar de contusão, uma doença gravíssima esse ano, que teve que fazer uma cirurgia renal, correndo risco de vida, inclusive, que não foi um negócio simples. E aí o jogador se recupera, volta e joga praticamente todos os jogos do Flamengo, ainda vai para a data FIFA, é o destaque da seleção brasileira. Então, assim, o Gerson tá voando. E mesmo com problema físico, ao ponto de ter que ser vetado pelo departamento médico, ele pede, pelo amor de Deus, doutor, não vou ficar de fora desse jogo. O que o senhor pode fazer? Administração intravenosa, fazer soro. E o cara ficou lá no soro, dentro do quarto, e tentando a recuperação, conseguiu e fez uma partida maravilhosa. Pô, diante de um cenário onde ele praticamente vetado, com febre, dor no corpo, cheio de problemas físicos, o cara entra em campo e consegue fazer uma partida daquela. Parabéns, Gerson, obrigado por você representar essa nação rubro-negra. Parabéns a todos os jogadores do Flamengo que estão unidos, né, em prol dessa conquista da Copa do Brasil, do pentacampeonato. Como no Flamengo a gente não tem um dia de paz, né, nem tudo são flores, né? No dia de ontem, Valim Vasconcelos teve a sua candidatura impugnada, e aí ele vai recorrer ao Conselho de Administração. Valim está indignado com essa impugnação. Diz ele que isso já aconteceu em 2020, em 2012, né, quando veio com a chapa azul, que ele seria o candidato à presidência, e ele diz que, na época, todo mundo que era contra o que fizeram, a covardia que fizeram com ele, hoje está sendo a favor. Então, ele vai recorrer ao Conselho de Administração para ver se consegue revogar essa situação e ele poder concorrer normalmente às eleições do clube. Vamos aguardar para poder saber se isso vai acontecer ou não. A princípio está fora, assim como também foi impugnada a chapa do Pedro Paulo. Nesse momento, temos apenas as chapas do Rodrigo Dunche de Abranches, BAP e do Maurício Gomes de Matos para concorrer à presidência do Flamengo. E aí, uma outra notícia, vocês vão lembrar, fiz um vídeo ainda anteontem, chegando de madrugada, que eu cheguei de São Paulo, gravei um vídeo, dizendo que me surpreendeu muito, porque o transfer que eu estava com meu filho, ele nos deixou novamente no Marriott, que é o hotel que serve de concentração do Flamengo, e quando a gente chegou lá, chegou junto com a gente Marcos Braz. E aí eu falei, tem alguma coisa de errado, porque a gente estava lá junto dos jogadores, assessoria de imprensa, e perguntamos se o Flamengo voltaria para o hotel ou o que queria ser a programação do Flamengo naquele momento, e nos foi passado que o ônibus do Flamengo sairia direto para o aeroporto, jogadores não passariam mais no hotel. Falei, mas por que o Braz está aqui? E o Marcos Braz, nós o cumprimentamos, ele cumprimentou outras pessoas e pegou o elevador, subiu e foi descansar, ou melhor, né, ali fazer sua higiene pessoal para poder, mais tarde, encontrar-se com o empresário do jogador, Léo Ortiz, e também representante da Juventus. Marcos Braz disse textualmente para o representante da Juventus que não tem a intenção de negociar o Léo Ortiz. No entanto, houve sim a proposta, vai ouvir a proposta, que se for interessante para o jogador, o Flamengo vai ouvir e aceita negociar. No entanto, não quer nenhum tipo de contato da Juventus, de representantes do Juventus com o jogador, e também não quer ouvir nenhum tipo de proposta nesse momento, antes da final. Depois da final, o Flamengo vai ter esses 2 jogos contra o Atlético, o jogador poderá sim ser negociado com a Juventus. Ali mexe com a cabeça do jogador, gente. Porque a Juventus ela vem aí em processo de reformulação
querendo montar um grande time novamente. É um time de ponta do campeonato italiano, do futebol italiano, joga a Champions League, que é sempre, né, objeto de desejo dos jogadores de futebol profissional hoje. Então eu fico um pouco preocupado do Flamengo perder esse jogador para o ano que vem. Mas a multa é alta. O Flamengo tem, podemos dizer, o domínio da situação e só vai vender se quiser. A administração tá deixando o clube. Vai vender o Léo Ortiz agora? Se deixa sacanagem, né? Covardia. Espero que isso não aconteça nem mesmo depois da final. Você concorda comigo? Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, coloca aí o seu comentário sobre essa possível venda do Léo Ortiz, esse interesse da Juventus da Itália no Léo Ortiz. Juventus, vai para lá, cara. Vai procurar outro zagueiro. Grande abraço a todos, saudações rubro-negras.